Nós já vimos o projeto utilizando o lugar geométrico das raízes e utilizando a resposta em frequência. Agora nós vamos fazer o projeto utilizando o espaço de estados. Nos métodos do domínio de frequência, temos que considerar que os polos de ordem superior não afetam a aproximação de segunda ordem. Já no método espaço de estados, todos os polos podem ser alocados. Múltiplas entradas e saídas podem ser consideradas e aplicar inclusive em sistemas não lineares. Porém, não permite especificação do posicionamento dos zeros em malha fechada. Vamos então para o projeto de controlador. Um sistema de controle com realimentação de ordem n possui uma equação característica em malha fechada da ordem que SAN, ANS-1 são os índices da minha equação aqui. Uma vez que os coeficientes da maior potência de S é unitário, há n coeficiente cujos valores determinam as posições dos polos do sistema em malha fechada. Caso possamos introduzir n parâmetros e relacioná-los com os coeficientes da equação anterior, todos os polos do sistema em malha fechada poderão ser ajustados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um ganho em cada um desses índices aqui. Assim, eu vou conseguir alocar polos em todas as minhas raízes. Então, qual é a topologia para alocação de polos? Vamos considerar a planta representada no espaço de estados como x ponto é igual a x mais bu, y igual a cx. Então, aqui eu tenho a representação do espaço de estado no diagrama de blocos. Tenho minha entrada, meu B, tem um somador, x ponto, que é a derivada das variáveis x. Eu integro, eu tenho x. Eu realimento com a matriz A, que soma aqui. E eu tenho minha saída y, que é o x que multiplica c. Está aqui, né? Se cada variável de estado fosse realimentada para o controle U através de um ganho KI, haveriam N ganhos KI que poderiam ser ajustados para resultar nos valores desejados dos polos em malha fechada. Aqui eu tenho a representação desse diagrama de blocos, onde tenho a realimentação K em todos os meus estados da minha entrada U. As equações de estado do sistema em malha fechada podem ser descritas por expressão como eu vou ter esse menos K somando com a minha entrada, eu vou ter meu x ponto igual a ax mais b vezes u, onde eu vou somar esse menos K aqui, onde na minha entrada. Então, eu vou ter ax mais b que multiplica menos K, que veio desse cara aqui, né? Mais R, que vai ser igual a quem? A menos bkx mais PR. E o y vai ser cx. Considere o diagrama de fluxo de sinal na forma de variáveis de fase de uma planta. Cada variável de estado é, então, realimentada para a entrada da planta U através de um ganho KI. Então, aqui eu tenho na forma de variáveis de fase. E aqui eu tenho essa realimentação de todos os estados com um ganho KI na minha entrada U. O projeto de realimentação de variáveis de estado consiste em igualar a equação característica do sistema em malha fechada com o sistema mostrado, que é esse daqui. Há uma equação característica desejada e então determinar os valores de ganho de realimentação KI. Então, eu tenho o meu sistema, eu vou ter a equação característica desse meu sistema e eu vou ter a equação característica que eu quero para esse sistema. Como que eu vou fazer uma ser igual à outra através desses ganhos KI aqui? K1, K2 e K3 nesse caso. Para aplicar a metodologia de alocação de polos a plantas representadas na forma de variáveis de fase, realizamos os passos a seguir. Represento a planta na forma de variável de fase. Realimento cada variável de fase para a entrada da planta através de um ganho KI. Determino a equação característica do sistema em malha fechada, representada no passo 2. Eu vou decidir sobre a posição de todos os polos em malha fechada e vou determinar uma equação característica equivalente. Eu vou igualar os coeficientes dessa equação característica nos passos 3 e 4 e vou resolver para os ganhos KI. A representação em variáveis de fase da planta vai ser dada pela equação x igual a x mais bu, y igual a cx. E eu vou ter matriz A na minha forma de variáveis de fase, com todos os meus índices aqui na minha última linha. Tenho B e C. A equação característica da planta vai ser, portanto, SAN mais ANSN-1 até chegar a A0. Construindo um sistema em malha fechada, realimentando cada variável de estado na minha entrada U, formando U igual a menos Kx, onde esse K vai ter vários ganhos, K1, K2 até Kn, onde esses KI são ganhos de realimentação das variáveis de fase. Utilizando a equação 12.3A com as equações 12.14 e 12.7, a matriz de sistema A menos BK do sistema em malha fechada vai ser A menos BK, vai ser igual a minha linha onde eu tinha meus coeficientes, agora com os meus ganhos K1, K2, K3 até Kn. Cada ganho junto a um índice. Essa equação se encontra na forma de variáveis de fase. Dessa forma, a equação característica do sistema em malha fechada vai ser quem? Determinante de S menos A menos BK agora, que vai ser igual a SAN mais AN menos 1 mais KN S menos 1. Vejam, agora
eu tenho essa minha variável K em cada um dos meus índices. Então, tem lá ó, Kn-1, K1 aqui e K2 aqui. Logo, eu vou conseguir ajustar essa equação aqui para a equação que eu quiser através da mudança desses ganhos K aqui. Admita agora que a equação característica desejada para a alocação de polos adequada vai ser SAN mais DN-1, SAN-1, mais por aí vai. Então, esses índices aqui são os índices que eu quero. Pela determinação dos requisitos do sistema, eu aloquei meus polos, eu sei que meus polos vão estar em tal posição, eu sei que a equação característica tem que ser essa. Então, essa é a equação que tem que ser. Onde esses DI são os coeficientes desejados. Eu vou igualar a equação 12.9, que era anterior, e essa daqui, eu vou obter DI vai ser igual a quem? AI mais KI mais 1. Isso para todos os meus Ks e meus AI. A partir do que o K de I mais 1 vai ser igual a quem? DI menos AI. Assim eu determino qual que é o valor de K. Para sistemas representados na forma de variáveis de fase, o polinômio do numerador é formado a partir dos coeficientes da matriz de saída C. Como as figuras 12.3a e b estão ambas na forma de variáveis de fase e possuem a mesma matriz de saída, concluímos que os numeradores de suas funções de transferência são iguais. Vamos para um exemplo. Dado a planta GS igual a 20S mais 5, S mais 1, S mais 4, projete os ganhos de realimentação das variáveis de fase para resultarem 9,5% de ultrapassagem e um tempo de acomodação de 0,74 segundos. Utilizando os requisitos de resposta transitória, os polos em malha fechada vão ser menos 5,4 mais ou menos J 7,2. Como eu vou saber desse valor? Aí utilizando as técnicas que nós já vimos. Como sistema de terceira ordem, a gente vai ter que escolher um terceiro polo. O sistema de malha fechada tem um 0 e menos 5. O ideal seria escolher esse polo em menos 5 que vai cancelar esse 0. Porém, vamos escolher menos 5,1 só para ver qual é o efeito desse polo no meu sistema. O diagrama de fluxo de sinal da planta é mostrado aqui embaixo. Em seguida, eu vou realimentar todas as variáveis de estado para o controle U através de ganhos KI, como mostrado na figura. Então, eu peguei todos os meus estados X1, X2, X3 e vou realimentar através dos ganhos menos K1, menos K2, menos K3 na minha entrada U. Eu vou escrever as equações de estado do sistema em malha fechada a partir da figura anterior. A gente vai ter aqui as equações nas variáveis de fase, onde eu tenho aqui a última linha com os meus índices. Eu vou comparar a equação acima com a equação 12.13 aqui e vou identificar a matriz de sistema de malha fechada como sendo A menos BK, que vai ser igual a esse menos KI, menos 4 mais K2, menos 5 mais K3. Para obter a equação característica do sistema de malha fechada, eu vou fazer o determinante de SI menos A menos BK e vou ter essa minha equação característica deste meu sistema. Esta equação deve corresponder à equação característica desejada, que é essa daqui. Como que eu obtive essa? Utilizando os polos desejados e aquele polo em menos 5,1 que eu escolhi. Igualando os coeficientes dessa equação 12.16 com 12.17, eu vou obter K1 igual a 413, K2 e K3, por causa daqueles índices. Finalmente, o termo de zero da função de transferência em malha fechada é igual ao termo de zero do sistema em malha aberta, ou seja, eu vou manter com esse zero e mais 5. Utilizando a equação 12.14, obtemos a seguinte representação do espaço de estados do sistema em malha fechada. Então agora tem esse novo sistema em malha fechada que corresponde a essas equações aqui. E a função de transferência vai ser esta daqui. Uma simulação do sistema em malha fechada mostra 11,5 de ultrapassagem e um tempo de acomodação de 0,8 segundos. Isso não atende aos requisitos que foram enunciados. Caso o zero fosse cancelado com um polo, aí sim a resposta do sistema iria atender aos requisitos. Como a resposta em regime permanente tende a 0,24, que está aqui, em vez da unidade, que seria o ideal, há um grande erro em regime permanente. Vamos falar agora de controlabilidade. Considere a forma paralela mostrada na figura. Se qualquer uma das variáveis de estado não puder ser controlada pelo controle de U, então não poderemos alocar os polos do sistema onde desejamos. Então tem que ser controlável. Por exemplo, na figura ao lado, se x1 não fosse controlável através do sinal de controle e se x1, além disso, apresentasse uma resposta instável decorrente de uma condição inicial diferente de zero, não haveria uma maneira de realizar um projeto de realimentação de estado para estabilizar x1. x1 seguiria de seu próprio modo, independentemente do sinal de controle U. Portanto, em alguns sistemas, um projeto de realimentação de estados não é possível, porque nem todos os estados vão ser controláveis. Se um desses estados
for instável, aí não tem como controlar essa planta desse jeito. Se para um sistema for possível obter uma entrada capaz de transferir todas as variáveis de estado de um estado inicial desejado para um estado final desejado, o sistema é controlável. Caso contrário, o sistema não é controlável. Então, se eu conseguir levar um estado para onde eu quero, ele é controlável. Se não, não é controlável. A alocação de polos é uma técnica de projeto viável apenas para sistemas que são controláveis. Controlabilidade por inspeção. Quando você bate o olho, consegue resolver de forma fácil. Quando a matriz do sistema é diagonal, como para a forma paralela, fica evidente se o sistema é ou não controlável. Por exemplo, a equação de estado da figura aqui ao lado, que está toda fechadinha, é x ponto é igual a esta matriz aqui, diagonal com os meus coeficientes, mais essa matriz de uns aqui, esse vetor, que multiplica 1. Ou seja, x ponto vai ser igual a essa matriz diagonal, e todas as equações, é somada a u. Uma vez que cada uma das equações acima, que são essas aqui, é independente e desacoplada das demais, o controle de u afeta cada uma das variáveis de estado. Por quê? Eu tenho u aqui, aqui e aqui. Então, cada variável de estado aqui é afetada pela minha entrada u. Vamos agora examinar as equações de estado para o sistema dessa figura aqui. Vejam, eu não tenho essa realimentação aqui. Ela vai ser qual? X ponto é igual a essa matriz diagonal, mais a minha matriz U, que é meu vetor, e tem um zero aqui em cima. Ou seja, as minhas equações de estado vai ser x1 ponto menos a4x1, onde eu não tenho esse U aqui, está faltando. x2 e x3 apresentam 1. A partir das equações de estado, observamos que a variável de estado x1 não é controlada pelo controle U. Portanto, o sistema é dito não controlável. Por quê? O U não afeta essa minha variável de estado. Então, não consigo mexer nessa variável de estado através da mudança dessa entrada U aqui. Se o sistema não for tão fácil de ver, aí entra a matriz de controlabilidade. O problema de visualizar a controlabilidade se torna mais complexo se o sistema possuir polos múltiplos, mesmo que ele esteja representado na forma paralela. Declaramos agora o requisito para controlabilidade, incluindo a forma, a propriedade e o nome dessa matriz. Uma planta de ordem n, cuja equação de estado é x ponto igual a x mais bu, é completamente controlável se eu fizer essa matriz aqui Cm, b a quadrado b até a n menos 1b, for de posto n, na qual Cm é chamado de matriz de controlabilidade. Então, eu vou pegar este sistema e eu vou montar essa matriz aqui de controlabilidade e vou checar se ela tem posto n. Vamos para um exemplo. Dado o sistema da figura, representado como diagrama de fluxo de sinal, determine sua controlabilidade. A equação de estado do sistema escrita a partir do diagrama de fluxo de sinal é x ponto igual a ax mais bu, que vai ser esta matriz aqui, x, mais essa minha entrada com zero aqui em cima, que multiplica u. A princípio, pode parecer que o sistema é não controlável por causa deste zero na matriz B. Lembre, contudo, que essa configuração leva a não controlabilidade apenas se os polos são reais e distintos. Nesse caso, temos polos múltiplos em menos 1. Aí eu vou montar a minha matriz de controlabilidade. Vou fazer Cm igual a b a quadrado b. Eu tenho 3, tenho 3. Montando essa matriz de controlabilidade, eu vou ver que o posto de Cm é igual ao número de linhas ou colunas linearmente independentes. O determinante de Cm é menos 1. Como o determinante é diferente de zero, a matriz 3 por 3 é não singular e o posto de Cm é 3. Concluímos que o sistema é controlável, uma vez que o posto Cm é igual à ordem do sistema. Portanto, os polos do sistema podem ser alocados com a utilização de projetos de realimentação de variáveis de estado. Em resumo, o projeto de alocação de polos através da realimentação de variáveis de estado é simplificado utilizando-se a forma de variáveis de fase para as equações de estado da planta. Todavia, a controlabilidade, a condição para que o projeto de alocação de polos tenha êxito, pode ser mais bem visualizada na forma paralela, onde a matriz de sistema é diagonal com as raízes distintas. Em todos os casos, a matriz de controlabilidade sempre dirá ao projetista se é viável a implementação do projeto de realimentação de estado. Vamos falar agora de abordagens alternativas para o projeto controlador. O primeiro método consiste em fazer a correspondência entre os coeficientes de determinante de SI menos A menos BK e os coeficientes da equação característica desejada, que é o mesmo método que utilizamos para sistemas representados em variáveis de fase. Essa técnica geral conduz a cálculos complexos dos ganhos de realimentação, especialmente para sistemas de ordem elevada não representados em variáveis de fase. Terceiro exemplo, dado uma planta,
que é essa aqui. Projete uma realimentação de estado para a planta representada na forma em cascata para resultar em uma ultrapassagem de 15% com tempo de acomodação de meio segundo. O diagrama de fluxo sinal para a planta na forma de cascata é mostrada nesta figura aqui. A figura abaixo mostra o sistema com a realimentação de estado incluída, onde eu tenho os meus dois estados realimentados aqui na minha entrada. Escrevendo as equações de estado a partir da figura, nós vamos ter x ponto vai ser igual a matriz com os meus coeficientes k aqui. Onde a equação característica vai ser qual? S quadrado mais K2 mais 3S mais 2K2 mais K1 mais 2 igual a zero. Utilizando os requisitos de resposta transitória declarados no problema, obtemos a equação característica desejada, que vai ser S quadrado mais 16S mais 239,5 igual a zero. Como que eu obtive esta equação aqui? Peguei os requisitos do sistema enunciados lá no meu exemplo, escolhi meus polos e aí obtive essa minha equação característica. Eu vou igualar os coeficientes dessas duas equações aqui. Então, igualando as duas equações dos coeficientes, eu vou obter K2 igual a 13, igualando o último coeficiente dessa equação, junto com o resultado de K2 que eu já obtive, eu vou ter K1 igual a 211,5. O segundo método consiste em transformar o sistema para variáveis de fase, projetar os ganhos de realimentação e transformar o sistema projetado de volta para a sua representação do espaço-estado original. Considere uma planta que não está representada na forma de variável de fase. Então, eu vou ter Z igual a AZ mais BU e Y igual a CZ, cuja matriz de controlabilidade vai ser CMZ igual a B, AB, A quadrado B e por aí vai. Admita que o sistema pode ser transformado para a representação em variável de fase com a transformação Z igual a P, que multiplica X. Substituindo essa transformação na equação 12.34, que é essa daqui, eu vou obter x ponto vai ser igual a P menos 1A Px mais P menos 1 BU e Y igual a CPX. A matriz de controlabilidade, fazendo um leve algebrismo aqui, vai ser quem? P menos 1, B, AB, A quadrado B, que multiplica até o final aqui. Então, minha matriz de controlabilidade mudou, porque eu vou ter essa matriz de transformação aqui inversa, explicando antes. Substituindo a equação 12.35 e 12.38 e resolvendo para P, eu vou obter que P vai ser igual à matriz de controlabilidade de Z, que multiplica a matriz de controlabilidade de X a menos 1. Portanto, a matriz de transformação P pode ser obtida a partir das duas matrizes de controlabilidade. Após transformar o sistema para variáveis de fase, projetamos os ganhos de realimentação, assim, incluindo tanto a realimentação quanto a entrada U igual a menos Kx mais R, as equações 12.37 vão se tornar x ponto igual a P menos 1 a P menos 1 BKX, que multiplica x mais P menos 1 BR, y vai ser igual a CPX. Como essa equação está na forma de variáveis de fase, os zeros desse sistema em malha fechada são determinados a partir do polinômio formado a partir dos elementos de CP. Utilizando x igual a P menos 1z, transformamos as equações 12.40, que é essa aqui que a gente obteve, de variáveis de fase de volta à representação original. E obtemos z ponto vai ser igual a AZ menos BKX P menos 1z mais BR. Ou seja, A igual a menos BKX P menos 1z mais BR e o Y vai ser igual a CZ. Comparando as equações 12.41 com as equações 12.3, o ganho de realimentação de variáveis de estado Kz para o sistema original vai ser qual? Kz vai ser igual a Kx, que multiplica P menos 1. Assim, os zeros da função de transferência em malha fechada são iguais aos zeros da planta sem compensação. Exemplo 4. Projete o controlador de realimentação de variáveis de estado para resultar uma ultrapassagem de 20,8% e um tempo de acomodação de 4 segundos para a planta. Qual é a planta? G de S igual a S mais 4, S mais 1, S mais 2, S mais 5. Ou seja, eu tenho 0 em menos 4 e 3 polos, 1 em menos 1, 1 em menos 2 e 1 em menos 5. Esse sistema aqui é representado pela figura abaixo aqui no diagrama de fluxo sinal. Primeiro, eu vou obter as equações de estado e a matriz de controlabilidade. As equações de estado escritas a partir dessa figura vão ser quais? Z igual a AZ, Z mais BZU, que vai ser igual a essa matriz aqui, que multiplica Z, mais a matriz que multiplica a minha entrada U. Y vai ser igual a CZ, que multiplica Z, que vai ser igual a esta minha matriz de saída. A partir do que a matriz de contabilidade é obtida como CMZ vai ser igual a BZ, AZ, BZ, AZ quadrado, BZ. Então, tem a matriz de controlabilidade. O determinante é menos 1, o sistema é controlável. Agora, vamos converter o sistema para variáveis de fase, determinando a equação característica e utilizando essa equação para escrever a fórmula de variáveis de fase.
A equação característica é determinante de SI menos AZ, e vai ser S ao cubo mais 8S² mais 17S mais 10 igual a zero. Usando os coeficientes da equação acima, o nosso conhecimento da forma de variáveis de fase, escrevemos a representação em variáveis de fase do sistema como x ponto igual a AXX mais BXU, que vai ser essa minha matriz AX mais a minha matriz BX aqui multiplicando pela minha entrada. E meu vetor de saída. A equação de saída foi escrita utilizando os coeficientes do numerador da equação do sistema, uma vez que a função de transferência deve ser a mesma para as duas representações. A matriz de controlabilidade CMX para o sistema em variáveis de fase vai ser qual CMX igual a BX, AXBX, a quadrado XBX. Aqui eu tenho minha matriz de controlabilidade e eu vou utilizar a equação 12.39, que é essa aqui, onde eu tenho minha transformação P igual a CMZ, que multiplica CMX a menos 1, e eu vou obter esta minha matriz aqui, P. Então, tenho essa aqui como sendo a minha matriz P. Para uma ultrapassagem de 20,8% em um tempo de acomodação de 4 segundos, um fator da equação característica do sistema em malha fechada projetado é S² mais 2S mais 5. Como o zero em malha fechada estará em S igual a menos 4, escolheremos o terceiro polo em malha fechada para cancelar o zero em malha fechada. Assim, a equação característica total do sistema em malha fechada desejado é D de S, que é meu desejado, igual a S mais 4, S² mais 2S mais 5. Isso vai ser igual a S ao cubo mais 6S² mais 13S mais 20 igual a zero. As equações de estado para a forma de variáveis de fase com realimentação de variáveis de estado vai ser x ponto igual a AX menos BX KX vezes x, e eu tenho esta minha matriz. A equação característica para as equações aqui acima vai ser qual? Determinante de SI menos AX menos BX KX, e eu tenho aqui a minha equação característica. Eu vou comparar com a equação 12.50, que é do meu desejado, e vamos verificar que esse meu vetor Kx vai ser qual? 10 menos 4 menos 2. Então, utilizando a equação 12.42 e 12.49, que são qual? Kz igual a Kxp menos 1 e P igual a CMZ CMX a menos 1, podemos transformar o controlador de volta para o sistema original com Kz é igual a Kx, que multiplica a inversa de P, e eu vou ter esses meus ganhos no meu sistema original como sendo menos 20, 10, menos 2. O sistema em malha fechada final com realimentação de variáveis de estado é mostrado na próxima figura, com a entrada aplicada como mostrado. Então aqui eu tenho os meus ganhos realimentados no meu sistema original. Vamos agora verificar nosso projeto. As equações de estado para o sistema projetado mostrado na figura com as entradas R são Z ponto é igual a AZ menos BZ KZZ mais BZR. Então, tem minhas duas matrizes e eu tenho minha matriz de saída aqui. Utilizando a equação 3.73, que relaciona minha função de transferência y sobre u, vai ser C, que multiplica S menos A menos 1, B mais D. Eu vou obter a função de transferência em malha fechada como sendo essa minha TS aqui. Como eu vou cortar esse meu zero aqui porque eu aloquei um polo em menos 4, o meu resultado final vai ser 1 sobre S² mais 2S mais 5. E os requisitos para o nosso sistema foram atendidos. Agora vamos fazer um projeto de observador. O projeto do controlador depende do acesso às variáveis de estado para a realimentação através de ganhos ajustáveis. Algumas variáveis de estado podem realmente não estar disponíveis ou pode ser muito dispendioso medi-las ou enviá-las ao controlador. Caso as variáveis de estado não estejam disponíveis por causa da configuração do sistema ou do custo, é possível estimar os estados. O observador, algumas vezes, é chamado de estimador. É utilizado para calcular as variáveis de estado que não estão acessíveis a partir da planta. Nesse caso, o observador é o modelo da planta. Então, pensa o caso que eu tenho um drone e eu tenho uma unidade inercial. Essa unidade inercial ela não mede velocidade, ela mede somente o quê? A aceleração. Aceleração, o campo magnético e o giroscópio. Porém, eu quero medir velocidade. O que eu posso fazer? Colocar um sensor de velocidade. O que eu precisaria para um sensor de velocidade? Adiciono uma câmera, faço um tratamento dessa imagem para saber estimar qual que é a velocidade através da imagem dessa câmera. Porém, eu posso fazer uma coisa também com essa aceleração. O que eu faço? Se eu integro a minha aceleração, eu vou obter velocidade. Se eu integro a minha velocidade, eu vou obter posição. Obviamente, esse passo de somente integração vai gerar muito ruído. Mas é possível, então eu estou estimando a minha velocidade através de um sensor para que eu não precise colocar um novo sensor. Vamos examinar as desvantagens da configuração.
Considere uma planta x ponto igual a x mais BU, y igual a cx. E um observador, x chapéu ponto igual a x chapéu mais BU, y chapéu igual a cx chapéu. Onde chapéu aqui indica que é o estimado. Subtraindo essas duas equações, eu vou obter aqui x menos x chapéu ponto igual a x menos x chapéu, y menos y chapéu igual a cx menos x chapéu. A velocidade de convergência entre o estado real e o estado estimado é a mesma da resposta transitória da planta. Porém, procuramos uma forma de aumentar a velocidade do observador e fazer com que seu tempo de resposta seja muito mais rápido que o do sistema controlado em malha fechada, de modo que, efetivamente, o controlador receba os estados estimados instantaneamente. Porque, se eu estou estimando uma variável, essa variável vai ser importante para o meu controle. Então, tem que convergir para o valor correto muito mais rápido do que o meu controle, porque o meu controle depende dessa minha variável que eu estou estimando. Para aumentar a velocidade de convergência entre o estado real e o estado estimado, utilizamos a realimentação mostrada nas figuras. O erro entre as saídas da planta e do observador é realimentado para as derivadas dos estados do observador. No projeto de um observador, é a fórmula canônica observável que propicia a solução fácil para os ganhos do observador, que seria a solução por inspeção. A figura mostra um exemplo de uma planta de terceira ordem representada na forma canônica observável, onde eu tenho as minhas entradas alimentando os meus estados. Já na figura abaixo, a planta é configurada como um observador com a inclusão de realimentação, como descrito anteriormente. Então aqui eu tenho os meus ganhos L3, L2 e L1 aqui. O projeto do observador é separado do projeto controlador. Ao invés de encontrar o vetor de controlador K, iremos calcular o vetor constante L, de modo que a resposta transitória do observador seja mais rápida. Então vamos projetar. Iremos primeiro determinar as equações de estado do erro entre o vetor de estado real e o vetor de estado estimado xtil igual a x menos x chapéu. Então xtil seria o erro. Em seguida, iremos determinar a equação característica para o erro do sistema e calcular o L requerido para conseguir uma resposta transitória rápida para o observador. Escrevendo as equações de estado do observador a partir da figura, nós vamos ter x chapéu ponto é igual a x chapéu mais BU mais L que multiplica y menos y chapéu. Mas as equações de estado da planta são quais? X ponto igual a x mais BU e y igual a cx. Subtraindo essas duas equações, nós vamos obter agora x ponto menos x chapéu ponto é igual a AX menos x chapéu menos LY menos y chapéu. Onde x menos x chapéu é o erro entre o vetor de estado real e o vetor de estado estimado. E y menos y chapéu é o erro entre a saída real e a saída estimada. Substituindo a equação de saída na equação de estado, obtemos a equação de estado para o erro entre o vetor de estado estimado e o vetor de estado real. Aí o meu x ponto menos x chapéu ponto vai ser igual a menos LC, x menos x chapéu. Fazendo que o erro x seja igual a x menos x chapéu, ou x tilde aqui, tanto faz, temos x ponto igual a menos LC e x. Y menos y chapéu vai ser igual a c que multiplica esse erro e x. A equação 12.64 é livre. Caso os altos valores sejam todos negativos, o erro do vetor de estado estimado, EX, cairá a zero. Ou seja, eu vou ter coeficientes negativos, a minha exponencial decai e vai chegar a zero esse meu erro. O projeto, então, consiste em resolver para os valores de L para resultar uma equação característica desejada. A equação característica é determinada a partir das equações 12.64, como o determinante de lambda menos A menos LC tem que ser igual a zero. Agora escolhemos os autovalores do observador. Esses autovalores determinam uma equação característica que igualamos à equação 12.65, que é essa aqui da determinante. Para resolver para L, vamos demonstrar o procedimento para uma planta de ordem N representada na forma canônica observável. Primeiro obtemos A menos LC. As formas de A, L e C podem ser deduzidas extrapolando-se as formas dessas matrizes a partir de uma planta de terceira ordem, que você pode deduzir a partir das figuras. Então, A menos LC vai ser igual à minha matriz aqui na forma canônica observável. As equações características para A menos LC vai ser SAN mais AN menos 1 mais L1 SN menos 1, ou seja, aqui eu vou ter de novo esses meus coeficientes junto aqui dos meus S. Observe a relação entre a equação 12.67 e a equação característica, que é o determinante S menos A igual a zero, para a planta, que é esse daqui. Você conhece? Vamos igualar essa equação 12.67 à equação característica do observador em malha fechada desejada, que é qual? Essa daqui. Então, eu vou ter os coeficientes desejados e eu vou igualar com essa equação aqui de cima, onde eu tenho meus coeficientes A e meus coeficientes L.
Podemos agora resolver para os LI igualando os coeficientes das equações 12.67 e 12.69, e aí eu vou obter esse vetor L aqui. Exemplo, projete um observador para a planta G de S igual a S mais 4 sobre S mais 1, S mais 2, S mais 5. Ela está representada na forma canônica observável, e esse observador tem que responder 10 vezes mais rápido que a malha controlada projetada no exemplo 4. Primeiro, representando a planta estimada na forma canônica observável. Agora, forme a diferença entre a saída real da planta Y e a saída estimada do observador Y chapéu, e acrescente os caminhos de realimentação a partir dessa diferença até a derivada de cada variável de estado. Aqui eu tenho L, L e meu L. A seguir, obtenho o polinômio característico. As equações de estado para a planta estimada mostradas na figura são qual? X chapéu ponto é igual a X chapéu mais BU, que vai ser igual a essas duas matrizes aqui. A partir da equação 12.64 e 12.66, que é essa daqui do meu erro, e aqui da minha forma canônica observável, o meu EX ponto vai ser igual a A menos LC, que multiplica meu EX, que vai ser igual a esta matriz aqui. Usando a equação 12.65, que é essa equação aqui de cima, obtemos o polinômio característico, com meus coeficientes L aqui. Agora, obtenho o polinômio desejado. Eu vou igualar os coeficientes da equação acima e resolver para os ganhos LI. A partir da equação 12.50, que é da minha equação desejada, o sistema controlado em malha fechada possui polos dominantes de segunda ordem em -1 mais ou menos J2. Para fazer nosso observador 10 vezes mais rápido, projetamos os polos do observador como -10 mais ou menos J20. E escolhemos o terceiro polo como 10 vezes a parte real dos polos dominantes de segunda ordem ou -100. Assim, o polinômio característico desejado é este daqui. Igualando as equações 12.74 e 12.75, eu vou obter meus valores de L. Uma simulação do observador com uma entrada R de t igual a 100t é mostrada no próximo slide. As condições iniciais da planta eram todas nulas e a condição inicial de X chapéu foi de 0,5. Como os polos dominantes do observador são -10 mais ou menos J20, o tempo de acomodação esperado deve ser cerca de 0,4 segundos. Aqui eu tenho o observador convergindo rapidamente, e aqui eu tenho em malha fechada, e neste gráfico eu tenho em malha aberta com os ganhos de observador desconectados. É interessante observar que a resposta mais lenta da figura B, onde os ganhos do observador foram desconectados, e o observador é simplesmente uma cópia da planta com uma condição inicial diferente. Então aqui eu tenho a rápida convergência, e aqui é mais lento, porque eu tenho uma cópia do meu sistema original, apenas mudou essa posição inicial aqui. Então vamos falar de observabilidade. Estamos utilizando a saída do sistema para estimar as variáveis de estado. Se alguma variável de estado não tiver efeito sobre a saída, então não podemos estimar essa variável de estado observando a saída. A capacidade de observar uma variável de estado a partir da saída é bem mais visualizada em sistemas diagonalizados. Então nesta figura aqui, x1 não está conectado à saída e não poderia ser estimado a partir de uma medida de saída. Se o vetor de estado inicial x de t0 puder ser obtido a partir de u de t e y de t, medidos durante um intervalo de tempo finito a partir de t0, o sistema é dito observável. Caso contrário, o sistema é dito não observável. Enunciando de forma simples, a observabilidade é a capacidade de estimar as variáveis de estado a partir do conhecimento da entrada u de t e da saída y de t. A alocação de polos de um observador é uma técnica de projeto viável apenas para sistemas observáveis. Também podemos explorar a observabilidade a partir da equação de saída do sistema diagonalizado. A equação de saída do sistema diagonalizado da figura 12.15a, que é aqui primeiro, é y igual a cx, que vai ser igual a um vetor de unitário que multiplica x. Por outro lado, a equação de saída do sistema não observável da figura B é y igual a cx, que vai ser um vetor unitário com zero aqui no primeiro elemento. Para determinar a observabilidade dos sistemas em qualquer representação ou escolha de variáveis de estado, uma matriz que deve possuir uma propriedade particular se todas as variáveis de estado devem ser observadas na saída pode ser deduzida. Uma planta de ordem n, cujas equações de estado e saída são respectivamente x igual a x mais bu e y igual a cx, é completamente observável se a matriz OM C, CA até CAN-1 tiver posto N, em que OM é chamado de matriz de observabilidade. Então, um exemplo. Determine se o sistema da figura é observável. As equações de estado e saída do sistema são x ponto igual a x mais BU, as duas matrizes, e minha saída é esse vetor aqui. Portanto, a matriz de observabilidade OM é igual. OM é igual a C, CA, CA quadrado.
Isso vai ser igual a essa matriz 3×3. O determinante de OM é igual a 2334, ou seja, ela é de posto completo igual a 3. O sistema é, portanto, observável. Você pode ter induzido a um erro e concluído por inspeção que o sistema é não observável porque a variável de estado x1 não é alimentada diretamente para a saída, que é este caso aqui. Lembre-se que conclusões sobre observabilidade por inspeção são válidas somente para sistemas diagonalizados que possuem autovalores distintos. Outro exemplo, determine o sistema da figura é observável. As equações de estado e de saída do sistema são essas duas aqui. A matriz de observabilidade OM para esse sistema é OM igual a CCA, igual a essa matriz, e o determinante é igual a 0. Assim, a matriz de observabilidade não possui posto completo, o sistema é não observável. Novamente, você pode concluir por inspeção que o sistema é observável porque todos os estados alimentam a saída. Lembre-se de que a observabilidade por inspeção é válida apenas para uma representação diagonalizada de sistemas com autovalores distintos. E agora vamos falar de abordagens alternativas para o projeto de observador. O método para o projeto de observadores não representados na forma canônica observável é igualar os coeficientes do determinante de SI menos A menos LC aos coeficientes do polinômio característico desejado. Outro método é primeiro transformar a planta para a forma canônica observável, de modo que as equações de projeto sejam simples. Em seguida, realizar o projeto na forma canônica observável e, finalmente, transformar o projeto de volta para a representação original. Vamos seguir esse segundo método. Primeiro, iremos reduzir a transformação entre uma representação de sistema e sua representação na forma canônica observável. Considere uma planta não representada na forma canônica observável, onde eu tenho z ponto igual a z mais bu e y igual a cz, cuja matriz de observabilidade vai ser OMZ. Agora, admita que o sistema possa ser transformado para a forma canônica observável x, com a transformação z igual a px. Substituindo a equação 12.86 na equação 12.84 e multiplicando a equação de estado à esquerda, p a menos 1, constatamos que as equações de estado na forma canônica observável são x ponto igual a p menos 1 apx mais p menos 1 bu e y igual a cpx. Cuja matriz de observabilidade OMX é OMX igual a CP, CP, P menos 1 AP e por aí vai. Substituindo a equação 12.85 na 12.88 e resolvendo para P, obtemos que P vai ser igual a OMZ a menos 1 OMX. Portanto, a transformação P pode ser obtida a partir das duas matrizes de observabilidade. Após transformar a planta para a forma canônica observável, projetamos os ganhos de realimentação LX, utilizando as matrizes das equações 12.87, a forma sugerida pela equação 12.64, que é esta e essas aqui, temos que o erro de x ponto vai ser igual a P menos 1 a P menos LX CP a X. Y menos Y chapéu vai ser igual a CP a X. Como x igual a P menos 1Z e x chapéu igual a P menos 1Z chapéu, então EX é igual a x menos x chapéu, que é igual a P menos 1 EX. P menos 1 EX. Substituindo o EX igual a P menos 1 EZ nas equações 12.90, que é essa equação aqui, as transformamos de volta para a representação original. O resultado é EZ é igual a menos PLXC, que multiplica EZ, menos Y menos Y chapéu, igual a CEZ. Comparando as equações 9.81a com a equação 12.64a, observamos que o vetor do ganho do observador é LZ igual a LPX. Vamos para o exemplo. Projete um observador para a planta G de S igual a 1 sobre S mais 1, S mais 2, S mais 5, representado na forma em cascata. O desempenho de malha fechada do observador é regido pelo polinômio característico utilizado no exemplo 5. S ao cubo mais 120S quadrado mais 2.500S mais 50.000. Primeiro, represente a planta na sua forma original em cascata. Então, meu Z ponto é igual a AZ mais BU, que vai ser essas duas equações aqui. A matriz de observabilidade OMZ vai ser OMZ CA quadrado. A equação característica da planta vai ser determinante de SI menos A, que é igual a S ao cubo mais 8S quadrado mais 17S mais 10. Podemos utilizar os coeficientes desse polinômio característico para obter a forma canônica observável. X ponto é igual a AXX mais BXU, Y igual a CXX, em que AX é essa matriz 3×3 e CX é esse vetor aqui. A matriz de observabilidade para a forma canônica observável vai ser OMX igual a CX, CXAX, CX a quadrado X. Então tem essa matriz aqui, 3×3. Projetamos agora o observador para a forma canônica observável. Primeiro eu vou construir AX menos LX CX. Então eu vou obter esta minha matriz 3×3 na forma canônica observável.
cujo polinômio característico vai ser qual? Determinante de SI menos AX menos LX CX é igual a S ao cubo, mais aí tem os coeficientes dos meus L's aqui. Igualando esse polinômio à equação característica do observador em malha fechada, que é o desejado, eu vou obter os valores de LX. Agora, vou transformar o projeto de volta para a representação original, utilizando a equação 12.89, que é minha matriz P aqui, que é OMZ menos 1 OMX, eu vou ter a minha matriz 3x3 de transformação. Transformando o LX para a representação original, eu vou obter LZ igual a PLX, que vai ser igual a esse vetor aqui. A configuração final é mostrada aqui. Então aqui eu tenho a configuração final com os meus ganhos aqui dos observadores. Uma simulação do observador mostrada na figura A. Para demonstrar o efeito do projeto do observador, a figura B mostra a velocidade reduzida se o observador for simplesmente uma cópia da planta e todos os caminhos de realimentação forem desconectados. Então vejam que aqui esse meu observador ele converge muito mais rápido, diferentemente do lado de cá. Um novo exemplo. O modelo escalonado no tempo para o nível de glicose no sangue é mostrado na equação abaixo. A saída é o desvio da concentração de glicose a partir do seu valor médio em miligramas por 100 ml. E a entrada é a taxa de injeção intravenosa de glicose em grama por quilo por hora. Meu G de S vai ser 407, S mais 0,916 sobre S mais 1,27, S mais 2,69. Projete um observador para as variáveis de fase, uma resposta transitória descrita por z igual a 0,7 ômega n igual a 100. Podemos primeiro modelar a planta na forma de variáveis de fase. O resultado é esse mostrado na figura. Para essa planta, eu tenho essas matrizes A e a matriz C. O cálculo da matriz de observabilidade, OM igual a C, CA transposto, mostra que a planta é observável e podemos prosseguir com o projeto. Em seguida, determine a equação característica do observador. Primeiro temos A menos LC é igual a essa matriz 2x2. Agora calculamos determinante lambda I menos A menos LC, que é essa daqui, para obter a equação característica. Então aqui, calculando essa determinante, eu tenho a equação característica aqui. A partir do enunciado do problema, se desejamos z igual a 0,7 e ômega n igual a 100, temos lambda quadrado mais 140 lambda mais 10.000 igual a 0. Comparando os coeficientes das duas equações anteriores, obtemos os valores de L1 e L2, como menos 38,397 e 35,506, respectivamente. Utilizando a equação 12.60, em que A, B, C e L, o observador implementado mostrado nessa figura aqui. Aí eu tenho os ganhos 38 e 35 aqui. Agora, projeto de erro em regime permanente via controle integral. Considere a figura, o controlador projetado anteriormente é mostrado no interior do retângulo tracejado. Um caminho de realimentação a partir da saída foi acrescentado para formar o erro, e o qual é alimentado à frente para a planta controlada através do integrador. O integrador aumenta o tipo do sistema e reduz o erro finito anterior a zero. Então, adicionando o integrador, eu reduzo meu erro a zero. Iremos deduzir a forma das equações de estado e, em seguida, usaremos essa forma para projetar um controlador. Assim, seremos capazes de projetar um sistema de erro em regime permanente nulo para uma entrada integral, bem como projetar a resposta transitória desejada. Uma variável de estado adicional, xn, foi acrescentada na saída do integrador mais à esquerda. O erro é a derivada dessa variável. Agora, a partir da figura, eu tenho que xn igual a r menos cx. Escrevendo as equações de estado a partir da figura, temos x ponto igual a x mais bu, xn igual a menos cx mais r, y igual a cx. As equações 12.112 podem ser escritas como vetores e matrizes aumentados. Assim, eu tenho x ponto xn igual a esse sistema aqui. Então, agora eu tenho x ponto e um xn aqui embaixo, que é o estado a mais. Mais u é igual a menos kx mais ke xn, que vai ser igual a k menos ke, que multiplica x xn. Substituindo a equação 114 na equação 113a, que é aqui essa primeira equação, e simplificando, obtemos x ponto xn vai ser igual a essa equação aqui, onde tem a matriz 2x2, a menos bk, bke menos c e 0. Y vai ser c0x xn. Portanto, o tipo do sistema foi aumentado e podemos utilizar a equação característica associada à equação 115a para projetar k e ke para resultar na resposta transitória desejada. Exemplo, considere a planta das equações abaixo. Projete um controlador sem controle integral para resultar em uma ultrapassagem de 10% e um tempo de acomodação de 0,5 segundo.
Calcule o erro em regime permanente para uma entrada integral unitária. Repita o projeto de A utilizando o controle integral. Calcule o erro em regime permanente para uma entrada integral unitária. Utilizando os requisitos de tempo de acomodação e ultrapassagem percentual, determinamos que o polinômio característico desejado é s² mais 16s mais 183,1. Como a planta está representada na forma de variáveis de fase, o polinômio característico para a planta controlada com realimentação de variáveis de estado é s² mais 5 mais k2s mais 3 mais k1. Igualando os coeficientes das equações anteriores, nós temos k vai ser igual ao vetor 180,1 e 11. A partir das equações 12.3, que são essas equações aqui, a planta controlada com realimentação de variáveis de estado na forma de variáveis de fase é x ponto igual a A menos BKX mais BR vai ser igual a essa matriz 2×2 e esse vetor aqui. Utilizando a equação 7.96, que é essa aqui de cima do erro em regime permanente, determinamos que o erro em regime permanente para uma entrada integral é, aplicando a equação, 0,995. Agora, vamos fazer o controle integral. Utilizando agora as equações 12.115, que é essa equação aqui, para representar a planta controlada com integração, como a seguir. Então, tem o x1, x2 e o novo estado xn. Então, x1 ponto, x2 ponto, xn ponto. Fazendo aqui o algebrismo, eu chego nessa matriz aqui 3×3. Aumentei um estado, né? Antes eu tinha 2×2, agora eu tenho 3×3. Assim como na minha saída. Utilizando a equação 3.73, que encontra qual que é a minha função de transferência, e a planta das equações 12.116, que é aqui, constamos que a função de transferência da planta é g de s igual a 1 sobre s² mais 5s mais 3. O polinômio característico desejado para o sistema controlado com integração em malha fechada é mostrado na equação 12.117, que é aqui embaixo. Como a planta não possui zeros, admitimos que não existam zeros no sistema em malha fechada e aumentamos a equação 12.117 com o terceiro polo S mais 100, que possui uma parte real maior que 5 vezes a dos polos dominantes de segunda ordem. O polinômio característico desejado do sistema de terceira ordem, em malha fechada, vai ser então S mais 100, que multiplica a minha equação original. Então, aumentei aqui em um polo. O polinômio característico para o sistema das equações 12.112 é s ao cubo mais 5 mais k2s² mais 3 mais k1s mais ke. Igualando os coeficientes das duas equações anteriores, nós obtemos os valores de k1, k2 e ke. Substituindo esses valores na equação 12.112, resulta um sistema controlado com integração em malha fechada, que é isso daqui. Para verificar nossa hipótese, quanto aos zeros, aplicamos agora a equação 3.73, que é essa aqui de malha fechada, e obtemos a função de transferência em malha fechada como sendo esta daqui. Vejam que eu aumentei uma ordem nessa minha equação aqui de baixo. Como a função de transferência corresponde ao nosso projeto, temos a resposta na história desejada. Agora vamos determinar o erro em regime permanente para uma entrada integral unitária. Aplicando a equação 7.96, que é do erro em regime permanente, as equações 12.126, que é do meu sistema, obtemos que esse erro é igual a zero. Portanto, o sistema se comportará como um sistema do tipo 1. E assim acabamos nossa aula sobre projeto no espaço de estados.